O que fazer para ter uma boa morte? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vamos falar sobre isso hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A princípio, esse tema possa causar em você uma certa estranheza, mas de fato não deveria, porque o homem pensa sobre tantas realidades que são incertas, faz planos incertos e por vezes deixa de lado aquilo que é o de mais certo que existe na nossa vida, que é a certeza de que nós vamos morrer. Para a gente entender melhor esse tema, hoje a gente vai falar baseado nesse livro aqui, O Homem e a Eternidade, de Garrigou Lagrange. Vamos começar falando sobre penitência e impenitência. Penitência é um termo que você deve estar mais familiarizado e o que ele significa. A penitência ela vai ocorrer a partir do momento em que o homem comete o pecado e esse ato de cometer o pecado gera nele ali uma contrição, que é a dor de ter ofendido a Deus. Essa dor, por sua vez, vai gerar ali a penitência. Por meio da penitência se destrói as consequências morais do pecado, que é uma revolta contra Deus. E o que é a impenitência? É a ausência dessa contrição. Ou seja, eu pequei e está tudo certo. Não tenho esse sentimento de ofensa a Deus. Pequei, vida que segue, vou pecar de novo e por aí vai. Então, isso é a impenitência. E a impenitência ela pode ser temporal ou pode ser final. A temporal ela se dá no curso da vida, ou seja, ao longo dos anos que a gente está aqui vivendo. E a final ela se dá no momento da morte. E essa impenitência final, no momento da morte, ela se opõe à boa morte. E a impenitência temporal, ela conduz a essa impenitência final, ou seja, a impenitência durante toda a minha vida ali, ela vai me conduzir a essa impenitência final no momento da minha morte, que é uma oposição à graça da boa morte. Então, essa impenitência voluntária, perdão, impenitência temporal, ela tem 3 graus aqui que a gente vai falar. O primeiro é quando ela se dá por meio de ignorância culpável. O que é isso? O pecador ele está preso aos bens materiais, ele prefere os bens materiais, mas por cegueira, ou seja, ele ainda não tem clareza da visão eterna, dos bens eternos. Então há certa cegueira ali. E você tem outro grau que é o endurecimento por covardia. Nesse caso, o pecador ele já tem uma maior ciência em relação ao primeiro grau, porém ele não tem energia para quebrar o vínculo com o pecado. E ele nem reza para fazer isso. Então ele acaba ficando preso ao pecado. E o terceiro grau é aquele onde há o endurecimento por malícia. Nesse caso, o pecador não reza nunca, ele está plenamente preso à materialidade e ele só fala de Deus para ofendê-lo. Esses são os 3 graus de impenitência voluntária, aquela que acontece durante a vida. É importante deixar claro aqui que Deus ele não quer jamais a morte do pecador, mas antes ele quer que o pecador se converta. Isso está lá em Ezequiel 33, versículo 11. Por isso, Deus concede a graça para que o homem possa vencer o pecado. E isso é importante. O homem não vence o pecado por uma decisão pessoal apenas. A decisão pessoal é o ponto de partida, mas o que de fato coloca ele num caminho de vitória contra o pecado é a graça que vem do alto. Porém, aqui um detalhe importante. Se o pecador, ele num ato voluntário, ele permanece resistindo e permanece nos pecados de forma voluntária, as dificuldades para que ele se converta vão aumentar. E a graça para que ele saia disso vai diminuir. Vai diminuir porque Deus vai deixar de dar graça? Não. Mas imagine uma areia movediça. Uma coisa é você tirar alguém da areia quando ela está logo ali na superfície. Quanto mais ela afunda, mais difícil é sair de lá. Por isso vão dizer os estudiosos que não se deve deixar para a última hora a nossa conversão. Muitas vezes se pode pensar lá no bom ladrão na cruz. Ah, no último momento da vida o cara aprontou, no último momento ele encontrou Jesus ali, aí falou com Jesus e foi para o paraíso. E pode se pensar, vou viver minha vida e lá na frente eu resolvo aí ver esse negócio de Deus. Isso é perigoso. Padre Monsabré vai falar o seguinte: é perigoso deixar a conversão para mais tarde, ou seja, amanhã, depois de amanhã, no ano que vem e por aí vai. Por quê? Para que você aproveite a última hora, ou seja, eu vou deixar lá para o fim da vida. Lá no momento que eu estiver perto de morrer, eu resolvo me converter. Primeiro, ele vai dizer, você tem que saber a hora que você vai se converter, é preciso saber a hora que ela vai chegar. E aí ele vai falar que o pecador vive numa ilusão. Então ele nunca vai saber como a hora da morte se aproxima, porque ele está vivendo naquele mundo de ilusão que o pecado proporciona. Então para ele está sempre tudo certo. E segundo, se ele por acaso souber a hora que vai chegar, é preciso que ele queira se
converter. E aí ele vai dizer que o atraso calculado, a conversão, ou seja, eu escolhi não me converter agora, escolhi viver a minha vida do jeito que eu queria. Isso cega a fé. Então, como é que vai gerar nele esse desejo de conversão, mesmo ele sabendo da hora que está perto de chegar, se há tanto tempo ele já está preso naquilo? E aí ele ainda continua. Se ainda por um acaso vier a fé e ele quiser se converter, qual uma garantia que ele tem de que essa conversão será verdadeira? Após tanto tempo vivendo sem a penitência, vivendo na impenitência, saberá o pecador no último momento da sua vida viver a penitência para que possa se salvar? Então, ele coloca aqui como muito arriscado você deixar a sua conversão, a sua volta para Deus para o fim da vida. E aí a gente entra agora na boa morte. Vamos pegar aqui aquilo que São Tomás de Aquino trouxe para a gente sobre esse tema. São Tomás vai falar sobre a perseverança final. A gente falou sobre a impenitência final, que era você permanecer no pecado de forma voluntária e aí no momento da morte você está nesse estado de pecado. Agora a gente vai falar sobre a perseverança final. Segundo São Tomás, Deus, olha, presta atenção nisso, concede ao homem a graça de que a sua morte coincida com o estado de graça, ou seja, Deus, por misericórdia dele, vai, diante da perseverança final do justo, conceder a ele a graça de que no momento da morte ele esteja em estado de graça. Isso significa que ele possa alcançar a vida eterna. E aí ele vai falar: como se preparar então para que tenha-se essa boa morte? Que é lá o que a gente começou falando no vídeo. Primeiro ponto, vigilância. Segundo, fé na vida eterna. Se eu não creio na vida eterna, como é que eu vou ter a graça de perseverar nela? E terceiro, sacrificar a nossa vida em união ao sacrifício de Cristo, sobretudo na Santa Missa. E eu queria trazer aqui para vocês o que ele fala sobre sacrifício. Primeiro, adoração, para reconhecer a soberana excelência de Deus. Reparação, para expiar as faltas passadas. Súplica, para obter a graça da perseverança final. E ação de graças, para agradecer ao Senhor os benefícios inumeráveis que preparou para nós desde toda a eternidade. É desejo de Deus nos conceder a perseverança final, a graça de que a gente possa chegar na vida eterna. Por isso não podemos deixar a nossa conversão para depois. Aquilo que hoje nós é pecado precisa ser retirado hoje, precisa ser satisfeito, ter a satisfação disso hoje, para que a gente possa conseguir perseverar na graça de Deus e ter a graça de ter uma boa morte, estar preparado para ela e contemplar a vida eterna. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aí, comenta. Tamo junto, até a próxima.